Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui reunidos para mais uma lição da Escola Dominical. Nós estamos na penúltima lição, a lição de número 12, do dia 21 de junho de 2020. O tema dessa lição, a conduta do crente em relação à família. A conduta do crente em relação à família. Já se sabe que aqui abrange as duas esferas, tanto a família natural, material, e esta família no conceito espiritual, que é o que conduz a família. Nós estamos falando no livro de Efésios, todos sabem disso, e quando se fala de família, é algo extremamente importante. E eu quero já me apresentar, pastor Toniel Malta. Nós estamos falando aqui da Igreja Jardim Celeste, sede setorial de Jardim Celeste. Estamos vinculados à regional de Cajamar, do Ministério de Perus, pastor José Nicolau, nosso pastor regional, e o nosso pastor presidente, pastor Elias Cardoso. Estou aqui com a nossa irmã Lilian, a nossa professora, graças a Deus, e ao longo aí das nossas escolas, você viu algumas vezes nossa irmã Lília, né? A nossa grande professora, o nosso irmão Juliano, também o nosso irmão Tiago, que é o nosso superintendente. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, a nossa irmã Érica, que é a nossa operadora de vídeo. Deus abençoe nossa irmã Érica. Dê a paz aí para os irmãos. Ó Senhor, igreja, louvado seja Deus. Maravilha, Deus é fiel. Meus amados, quando se fala de família, alguns dizem família é pai, mãe e filho, mas na verdade o início da família se dá com o pai e a mãe, ou o homem e a mulher. E nós sabemos que quando se fala de família, nós temos que dizer que a família é uma instituição provida de Deus. O plano familiar começou lá nos céus, e nós entendemos e nós observamos que família, ela começa com um homem e uma mulher. Observe que Deus fez Adão, e após fazer Adão, ele observou Adão e disse: não é bom que ele esteja só, farei uma adjuntora, é mais do que junto, então farei uma adjuntora para que esteja com ele. E Deus então, ele fez Eva, fazendo com que Adão dormisse, deu uma anestesia espiritual em Adão. Adão dormiu, ele tirou uma costela de Adão e então formou a mulher. Bem, vamos rapidinho aqui, porque assim, família então começa pai e mãe, ou homem e mulher, e os filhos é o crescimento da família. Então alguém fala assim: o que é família para vocês? Você fala assim: é pai, mãe e filhos. Não, quando se casa, já começa a família, já é uma família, e os filhos é o crescimento da família. Na introdução diz assim: na Bíblia o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Monogâmico é um casamento, não é dois, não é três, não é polígamo ou poligamia, é um casamento. Heterossexual é um homem com uma mulher com um homem. E indissolúvel, aquilo que Deus ajuntou, o homem não pode desfazer, não pode separar. Mateus 19, verso 4 ao 6. Irmã Lília, você pode ler para nós, por gentileza? Mateus 19, versículo 6. 4, 5 e 6. Nos diz assim a palavra do Senhor: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador o fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha só que impressionante. E quem estava falando isso? O próprio Jesus. O próprio Jesus
falando a esse respeito. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, ele fala sobre a união. Um dos temas desta revista é sobre a unidade. Então, nessa introdução, já vai falando sobre a instituição familiar. Tópico 1, a conduta do crente como marido. Eu vou falar a respeito do marido, que é um dos temas mais complicados, criticados que nós temos, porque alguns falam que aqui entra o machismo e etc., mas a Bíblia não é machista de forma nenhuma. Quem lê a Bíblia, quem observa a Bíblia, vai entender que a mulher sempre teve o seu lugar no coração de Deus. Por isso Deus a criou, e Deus a criou com amor também. Não foi de qualquer jeito, não, ele criou com amor. É por isso que quando ele criou a mulher, tem determinações para o homem, como tratá-la. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Primeiro tópico, a conduta do crente como marido. O papel do marido como líder da família é o primeiro ponto desse primeiro tópico. Irmã Lília, por gentileza, lê 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 3, por favor. Nos diz assim a palavra do Senhor: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. E a relação dentro do lar, ela é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo a cabeça da igreja. O verso de número 23 da leitura oficial da carta de Paulo aos Efésios, que diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Aqui está relacionando o homem natural, a sua esposa, está falando de Cristo, está falando da igreja. Qual é a importância da igreja para Cristo? Já observou isso? Qual a importância da igreja para Cristo? Nós falamos aqui, nós descrevemos aqui, quando eu falo nós, claro, foi os nossos professores que lecionaram, mas quando eu falo nós, porque nós estamos juntos nessa batalha, se não me falha a memória, a lição de número 9, quando vai nos dizer sobre a unidade, não é isso, irmã Lívia? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, o mistério da unidade revelado, lição número 9. O mistério da unidade revelado. E se não me falha a memória, irmã Lívia, o mistério da unidade revelado é a igreja. A igreja é um mistério. Então, a importância da igreja para Cristo é, sem dúvida, inenarrável. Não tem como comentar, não tem como falar qual é essa importância, porque é muito profunda. Ele deu a sua vida por ela. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina que o marido precisa cuidar da esposa e, se possível, dar a vida por ela. Indiferente das circunstâncias, ele tem que amá-la incondicionalmente. Olha bem, Cristo lidera a igreja visando o seu absoluto bem-estar. É por isso que ele deu a vida por ela. E ao dar a vida, então, nós sabemos que quando Jesus ele morre, temporariamente, é como se fosse Adão, que dormiu, então Deus tira a costela e forma a mulher. Então, quando Cristo ele morre temporariamente, ele está dormindo, então é tirado dele uma costela e é feita a igreja. Então esse mistério vem à tona, é revelado. A igreja de Cristo, ela nasce através de Jesus. Então
quando nós lemos aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, por isso que eu falo que esse é um assunto bastante profundo, o movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. No respeito mútuo. Eu quero que a irmã Lília repete aí na leitura oficial, Efésios 5 e 28. Diz assim a palavra do Senhor: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ei, marido, você ama você? Você se ama? Você tem que amar sua mulher como você ama você. E agora? E esses maridos que desfazem das esposas, trata de qualquer jeito? Você não sabe, você não está percebendo, mas você está tratando você também desse jeito, dessa forma. E Deus está registrando tudo. Você pensa que você não vai colher esse fruto? Cara, claro que vai. Olha bem, quem ama não oprime. É isso que a Bíblia ensina em Efésios 5 e 28. Quem ama não oprime, não maltrata, não desfaz. Esse movimento feminista começou lá no século XIX, lá na França. Então, quando começou, claro, pedindo a integração da mulher na sociedade, muito importante. Só que ao longo do tempo foi tomando uma formação diferenciada, foi se unindo a outros movimentos diferentes. Se o feminismo tomasse como base a Bíblia, a palavra de Deus, iriam ver que a palavra do Senhor é que mais dá liberdade para a mulher. Então, o homem não entendeu os preceitos divinos e ao longo do tempo começaram a escravizar as mulheres. Então, por essa razão, as mulheres se viu na necessidade de sair às ruas, de fazer movimentos e etc. Mas mais uma vez eu repito, se pegassem a Bíblia como base, principalmente o Novo Testamento, iriam entender o processo de Jesus, o que Jesus veio fazer, e também, além de revelar a igreja, também integrar a mulher à sociedade. Olha que coisa interessante, irmã Lília. Eu já vi algumas irmãs, inclusive, até estudada na Bíblia, bem estudada, falando que Paulo era machista. Paulo era machista. Mas quando nós olhamos a história de Paulo, algumas das irmãs diziam isso porque Paulo, ele dizia assim: quanto ao casamento, na minha opinião, é melhor que não case. Então fala assim, ó, tá vendo? Paulo não gostava do casamento. Não é. É que Paulo, ele queria ficar livre realmente para fazer a obra do Senhor. Ele sabia que como uma família, muitas coisas poderiam acontecer, a sua atenção deveria ser para a sua família. Então ele solteiro, então o trabalho de Deus na sua vida seria mais amplo e a obra missionária iria crescer como cresceu, graças a Deus. Mas Paulo, quando ele disse para as irmãs assim: se vocês ficarem quietas na igreja, então vocês vão ter condição de estar lá, porque a mulher era proibida de estar nas reuniões, era difícil a situação da mulher realmente. Então Paulo falou assim: olha, se vocês ficarem quietinhos, vocês vão conseguir entrar. As reuniões eram feitas, e então as mulheres tinham que perguntar para os seus maridos o que tinha acontecido na reunião, e cabia a ele decidir se poderia falar ou não. Mas Paulo disse assim, ó, se vocês refrear um pouquinho a língua, vocês podem entrar. Então Paulo é que estava ali fazendo uma abertura para que as irmãs pudessem estar nas reuniões, porque ele sabia da importância das irmãs nas reuniões. Ponto 2, o amor como elemento primordial. O amor como o elemento primordial. Observe que nós falamos de altruísmo e incondicionalismo. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Pode ler para nós Romanos 5 e 8, por favor, irmã Lívia.
Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele prova morrendo. Que prova melhor esta de amor? Não existe. Quando o marido, ele toma as dores da mulher, da esposa, indiferente da circunstância, é por isso que vai falar que é um amor incondicional, não está sujeito a qualquer condição, ele ama, pronto e acabou. Então a mulher está doente, como ele prova que ele ama a mulher? Fazendo com que ela entenda que ele está junto, que ele está perto, aconchegando-se a ela e dizendo: bem, a coisa está difícil, mas eu estou aqui com você. O que você precisa? O que eu posso fazer por você? Ah, não sei. Então vai procurar meios para isso. Então a mulher se sente segura. É o amor incondicional. Este amor é o amor de Jesus. E quem tem Jesus no coração procede-se dessa mesma maneira, desta mesma forma. Verso de número 25: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. É a parte B do versículo 28 que a nossa irmã Lília leu. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. Verso de número 29. Lê para nós, irmã Lília. Nos diz assim: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Olha só, nós vamos ler ainda também Colossenses 3:19. Eu falei de atenção, né? O marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. A gente observa, né? Os irmãos gostam de andar bem arrumadinho, bem vestidinho e etc. Mas uma das coisas que pega bem pesado, vou usar essa expressão, nos dias de hoje, as mulheres, a maioria trabalham hoje também, né? E uma das reclamações das mulheres geralmente é isso: o homem trabalha, a mulher trabalha, mas o homem chega em casa e fala que está cansado, e a mulher chega cansada também automaticamente. Quando se tem filhos é mais complicado ainda, porque tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, limpar a casa e fazer tantas coisas. Então, se a mulher não lavar a roupa do marido também, não passar direitinho, há uma reclamação muito grande. Eu falo isso porque como pastor a gente vivencia isso, e quantos conselhos a gente não tem que dar para casais. Então, maridos, pelo amor de Deus, dê uma olhadinha no que você pode fazer. Está cansado? Não tem problema não, faz parte da sua vida a canseira mesmo, mas daqui a pouco você vai descansar. Divide o serviço, divide a carga com a sua esposa. E eu quero louvar a Deus também pela vida de alguns maridos que assim faz, assim procede. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Pode ler, Maria. Nos diz assim a palavra do Senhor, Colossenses 3, capítulo 3, versículo 19. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Perdão, igreja. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. É interessante isso. Não irriteis contra ela. E agora? Significa que olhar a esposa, se aconteceu algo que não está de acordo com o que você quer que esteja, não irrite ela, não descarregue sobre ela tudo aquilo que você não gostaria que fosse sobre você. Se você fizer isso, automaticamente você está fazendo com você mesmo, porque vocês são um só. Isso temos que entender. Irmã Lília, mais uma leitura, só porque nós estamos falando de amor, que é um amor incondicional. 1 Coríntios 13 e 7. Isso, 13 e o verso 7. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum. Perdão, igreja, 2 Coríntios eu tô.
O pastor já ia me olhar, de onde que ela tirou isso? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7 nos diz o seguinte: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quem estava falando sobre esse amor? Paulo. Ora, esse amor é o amor ágape, o amor que tudo pode, tudo suporta, tudo espera, suportar. Ei, você chegou em casa, a sua esposa está com algum problema, está irritada. Calma, fique calmo, espere, chame ela. O que está acontecendo, filha? Posso te ajudar em alguma coisa? Vamos dividir isso. Talvez as crianças estão dando uma dor de cabeça forte. Ajude nesse aspecto, faça isso, porque a família é tua, irmão, a família é tua, não é de ninguém mais, é tua família. Então você tem que cuidar da sua família, e cuidando da sua esposa, você estará cuidando de si mesmo. Então Paulo, ele nos descreve no capítulo 13 da carta aos Coríntios. É bem verdade, se você for no capítulo 12, você vai falar assim, mas pastor, ele está falando de fazer os dons, de descrever os dons espirituais, pastor, com amor. Sim, por quê? Quando você descreve, quando você faz, quando você fala com amor, quando você exerce os dons espirituais com amor, você está cuidando da igreja, você está fazendo o papel de igreja, de verdade, mas isso se transmite também à sua casa, à sua família. Por que isso? Porque sem família não existe igreja. Sem família não existe igreja. A igreja é composta de família. É por isso que há muitos movimentos hoje para desfazer a família. Para desfazer. Desfazendo as famílias, então a igreja também se desfaz, se acaba. Isso é coisa do inimigo, porque no coração de Deus está gravado família, família e família. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Espero que esse primeiro tópico aqui nós tenhamos conseguido dar aí uma introdução importante para a glória do Senhor. Eu quero passar para a nossa irmã Lília, que ela vai falar sobre a conduta da crente como esposa. Nossa irmã Lília, por gentileza. Louvado seja Deus. Igreja, segundo tópico, mas só deixando um pezinho no que o pastor falou, é um exemplo do amor ágape, que Paulo diz sobre os maridos, que assim, ainda bem que ele deu aula, né, irmãos? Porque se a gente fala sobre marido, a gente vai bater nos maridos, né? Tem um exemplo muito bonito que eu acho na Bíblia, sobre uma demonstração do amor de Deus para com a igreja, usando um profeta com amor com a sua esposa, que é Oséias. É uma história bem linda, onde Deus ensina ele o amor ágape, onde o pastor mencionou aqui. É um amor incondicional e altruísta. Altruísmo, irmãos, é aquilo que não tem egoísmo, é aquilo que não gira em torno do seu umbigo. E Oséias traz pra gente exatamente isso. Ele ama uma mulher que é depravada e Deus ensina ele isso. E é difícil, irmãos, não é fácil não. Mas eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, que ensina os seus obreiros a amarem as suas esposas, assim como Cristo ama a igreja. Louvado seja Deus. A conduta da crente como esposa. O conceito de submissão cristã. Irmãos, o pastor deu uma pincelada sobre o feminismo, e eu queria falar um pouco sobre isso. Que hoje em dia, na nossa era, o feminismo ele não está com o objetivo do que ele realmente é, como o pastor disse, pelos direitos da mulher na sociedade. Hoje em dia, essa luta é pelo aborto, é pela ser o homem da casa, que não é coisa fácil. A gente, como cristã, a gente entende que ser o homem, a cabeça de uma casa, é pesado, um jugo que tem que ter um leque grande para conduzir, porque toda a responsabilidade está na mão dele, é ele que está com as rédeas, e é isso que o feminismo hoje luta, e é contra a palavra de Deus, é contra aquilo que a Bíblia diz. Primeiro, porque o aborto não é da vontade de Deus, porque Deus veio para dar vida, irmãos, e vida com abundância. Ele é o criador da vida, e quando entra nesse feminismo, é impossível você ser feminista e ser cristão, não tem como. Ou você é cristão, ou você é feminista. Porque quando você se torna uma feminista, você vai contra os preceitos bíblicos. E isso a gente, assim, aborrece também, porque aborrece o nosso Deus mediante a palavra dele.
Amém, igreja? Aí vai ter muita irmã aí falando assim, a irmã Lívia não sabe o que fala. Irmãos, a Bíblia é a fonte de todo conhecimento. Pega ela e dá uma lidinha nela, que você vai ver que a mulher, ela tem voz. A voz não é maior do que do seu esposo, porque o esposo é a cabeça, mas ela não é menor do que o seu esposo, porque quando Deus cria Eva, como o pastor disse, cria para ser a disjuntora dele, auxiliadora. Então, eu penso assim, pastor Toniel, quando o senhor vai fazer uma obra, me ajuda aí, quando o senhor vai fazer uma obra, não fica mais fácil quando tem um ajudante? Sem sombra de dúvida. E quando o ajudante falta? Pesado, hein? Pesado, né? Dobra o serviço. Dobra o serviço. E a gratidão da pessoa com o ajudante é muito grande, você concorda? Verdade. Quando a gente lidera alguém, que alguém ajuda muita gente, isso eu falo no âmbito secular, a gente acaba bajulando, tipo, presenteando, sendo mais grata às pessoas que nos ajudam, porque nos ajuda a carregar um fardo que fica muito mais leve, né? E é isso que as feministas não entendem. Elas acham que o ser submissa é estar debaixo do pé do homem. E a Bíblia nos ensina, Paulo nos ensina que não é isso. Mas quando o homem, o marido, ama a sua esposa, é tão fácil ser submissa. É muito fácil. É até prazeroso, irmãos. Quando o homem, o marido, ele ama a sua esposa. Vou dar um exemplo aqui. Pastor, me ajuda. A Bíblia diz que Jesus ama a sua igreja e é para o marido amar a sua esposa como Jesus ama a igreja. Agora o Senhor como pastor, o Senhor serve. É submisso, porque o Senhor é submisso a Cristo, sim ou não? Sim, O Senhor é submisso. Quando o Senhor se submete a Cristo, é por um fardo? É por um jugo? Ou porque o Senhor ama ser submisso? Por amar. Prazeroso, né? Por amar, porque eu sei que ele me ama também. E é recíproco, né? É recíproco. Pronto, irmãos. Perfeito. É isso que a revista nos ensina em questão de submissão. Não é uma coisa que seja um jugo, não é uma coisa que é pesada, que eu tenho que fazer por obrigação, não. Quando você é amado, assim como Cristo ama a igreja, é prazeroso. Por exemplo, eu sirvo a Deus, eu sou submissa a Cristo porque eu tenho prazer nisso. Não é uma coisa que me traz um fardo, um jugo. É para... Quer falar alguma coisa, pastor? Até tem um hino que fala, né? Eu adoro pelo que ele é. Sim. E a Bíblia diz que ele é amor. Que ele é amor. Ele me ama tanto que é por isso que eu adoro ele, que eu o amo ele. Então, é incondicional. Isso transmite-se para a esposa e a esposa para o marido. A esposa precisa se sentir segura. Exatamente. Isso é uma importância muito grande. Segura. É assim, irmãos. A nossa irmã Lília falando, é muito importante isso, né? Porque quando a mulher sente que o esposo a ama de verdade, que o esposo está realmente junto com ela em qualquer circunstância, então ela tem uma força muito grande no seu interior, uma confiança no esposo, que se ele falar algo, ela vai falar assim, tudo bem meu amor. É essa submissão que a Bíblia ensina, é exatamente isso. Não é ser escrava. Tem muita gente, tem muitos homens entendendo também errado. E por causa disso, levaram alguns movimentos. Mas é o que eu disse, se os movimentos tivessem observado, tivessem a base bíblica, e citando a Bíblia, com certeza seria totalmente diferente o rumo que se tornou esses movimentos feministas. Por isso que eu trouxe esse exemplo de Cristo amando a igreja. Porque fica mais fácil para a gente entender, né? Que não é julgo. É que hoje a gente ouve muito o quê, pastor? A gente ouve assim, eu ser obediente ao meu marido? Eu não. Como se isso fosse errado. Como se no nosso século isso fosse abominável, que a mulher tem que ter voz, que a mulher tem que falar. A gente fala, pastor. A gente fala, e a Bíblia diz que a gente fala. Se nós percorrermos a Bíblia, nós vamos ver mulheres com vozes ativas. Como o marido. Por exemplo, irmãos, eu vou dar um exemplo bíblico para você. A Bíblia diz que Deus chama Abraão com a sua esposa Sara para dar uma terra a eles. E a Bíblia vai dizer que Abraão faz Sara mentir. Sim, pastor, se eu estiver errado, você me corrige. Eles vão para o Egito e falam assim, diz que você é minha irmã. Sara, ela é submissa. Ela mente. Sim, é verdade. Fica aqui. Só que quando a Sara vai falar, ela convence Abraão de se deitar com Abraão. Então ela teve voz. Ela teve uma voz
aí. É verdade. Não é verdade? Ela convenceu o seu esposo. Irmão, se o marido, o general, tem que ficar debaixo dessa coisa que eu não posso, como que Sara consegue convencer Abraão? Então ela tem uma voz, porque Deus nos deu essa voz, mas uma voz baseada na palavra, que é isso que as pessoas não entendem nos nossos dias de hoje. E ela obedecia tanto a Abraão, ela chamava ele de Senhor. De Senhor. E ela obedecia tanto a Abraão, que Abraão não tinha jeito de não fazer o que ela pediu. É impressionante isso. Ele podia dizer, não, Sara, isso não está certo, isso não... Mas ele olhando para Sara, ele amava tanto a Sara. Tirou a palavra da minha boca. O amor de Abraão para com Sara. Ela não podia ter filhos. Aí então ele cedeu ao seu pedido. Que aí entra isso, irmãos, assim, o amor do marido e a submissão da esposa. Fica muito mais fácil para vocês, maridos. Eu vou só bater na tela naquilo que o pastor falou. Ame a sua esposa. Porque aí a submissão, ela não é uma coisa por obrigação, é espontaneidade. Aí vem assim, é uma coisa puxando a outra. E isso a revista nos diz sobre a submissão cristã, que sai completamente fora dos nossos movimentos de hoje em dia, que não é o real motivo, né? Primeiro porque sai contra aquilo que a palavra nos diz. E o segundo subtópico, irmãos, diz sobre a condição da mulher. Aí vai trazer sobre a cultura judaica, que nós tínhamos posição secundária, e vai falar sobre na cultura grega também, que essas esposas eram escravizadas, que não é no nosso contexto hoje. Só que hoje a mulherada, ela é tipo aquilo, irmãos, dá a mão que é o pé, ou dá o pé que é a mão, mais ou menos isso. Nós temos que saber qual é o nosso lugar, e Deus nos ensina isso. Quando Deus ele coloca o homem como cabeça, eu digo isso porque assim, eu sou casada, um tempinho já, e fica muito mais fácil o acordo mútuo, quando você se sente amada, quando você vê que o seu marido, todas as decisões dele é para um bem maior de toda a família. Isso fica muito mais fácil para mim, eu vou falar de mim, que eu posso falar de mim. Aí não fica uma coisa de tipo, eu tenho que obedecer porque ele é o cabeça. Não, eu vou obedecer porque é o melhor, pastor, para minha família. É o melhor para minha família. E se aí quando a gente casa, o Senhor disse que nós se torna uma carne só, então tudo que é em prol da minha família, não importa se a decisão é sua. É verdade. Né? O caminho tem que ser seguido para o melhor de um todo. Então as pessoas dão vontade, pastor, de pegar a cabeça de certas mulheres e abrir e colocar isso dentro da cabeça. E o que é interessante, Marília, é que Salomão fala, né? A mulher sábia edifica a casa. Ora, olha só, o que a Bíblia ela traz para a mulher, dizendo assim, olha, seja sábia, porque você sendo sábia, na verdade o homem vai pensar que é ele que manda, mas na verdade é você. Então, aí a mulher, quando ela com jeitinho, ela vai tomando a direção das coisas, o homem fala assim, não, isso não pode. Mas ela sabe que pode. De repente o homem quer falar que não pode porque está demonstrando aí autoridade. Autoridade. Que quando nós falamos a respeito do marido, nós já falamos que isso não está correto. Tem que sentar e conversar. Então, mas se isso acontece, a mulher sábia vai fazer o quê? Se ela é sábia, nesse contexto, a sua sabedoria está acima da condição do marido. Aí o que ela vai fazer? Tranquila, vai fazer uma comida bem temperadinha, aquela que ele mais gosta, né? De repente vai servir ele e depois vai tocar no assunto de novo. Então, marido, você sabe aquilo que eu te falei? Assim, assim, assado? Então, a mulher sábia, ela espera o momento, a hora, a oportunidade. E tudo vai ocorrer de acordo com o que ela deseja. Isso é o papel da mulher sábia. Mas aí Salomão acrescenta, a tola, ela destrói a casa. Em vez de construir a casa, está falando de um edifício, de uma casa, de um prédio, não é? E de repente tem umas que destrói com a própria mão. Uma certa ocasião, me fizeram uma pergunta, um pastor nosso, em uma reunião de obreiros, perguntando para cada obreiro o que representava a sua esposa no seu ministério. E um respondia 10%, o outro respondia 5%, o outro respondia 20%, e assim sucessivamente. E quando chegou em mim, eu falei assim, olha pastor,
Essa é uma resposta muito difícil de dar, porém, na minha opinião, para mim, a minha esposa é 100% do meu ministério. Mas como assim? Porque se ela sou eu, é um corpo só, então é 100% do ministério. Se eu deixar de existir, o ministério acabou de deixar de existir. Então, por que eu disse isso? Porque nós observamos como pastores, tantos lares sendo desfeitos, tantos ministérios, tantos pastores com seus ministérios destruídos, acabado por causa da esposa, Então eu disse, é 100% do meu ministério e é isso que eu acho. Amém? Falando sobre mulher sábia, o senhor me fez lembrar de algo. Abigail foi muito sábia. Porque o marido dela, Nabal, ele era daquele jeito, irmãos. E ela, como uma mulher sábia, ela fez uma intercessão por ele. Ela poderia deixar pra lá, né? Tipo, eu não tenho voz mesmo, que é isso que, né, a maioria pensa. Não tenho voz mesmo, ele já disse. Vou me livrar desse traste. Eu vou aproveitar a situação de uma atitude dele, que foi ele, e já livra a minha. Mas não, ela, como uma mulher sábia, ela foi lá interceder pelo seu esposo. Isso também é amor. Isso também é amor. Isso também é amor. E aí, irmãos, uma coisa que eu ouço muito também, pastor, sabe o que é? Dizendo que não só Paulo é machista, mas o próprio Jesus. O povo, quando eles querem pegar, eles pegam uns versículos fora de contexto e traz isso, né? Mas aí Jesus, ele nos mostra o quanto amor ele tem por nós quando ele entra lá em Samaria e vai conversar com a mulher samaritana, quebrando protocolos. Eu imagino Jesus se assentando aonde uma cultura não permitia dar um bom dia, nem boa tarde, e falando assim, eu amo tanto a humanidade que isso para mim não é nada. Eu quero dizer para vocês que não é que um é melhor que o outro, são tarefas diferentes, não é isso? O amor de Deus para mim e para com o Senhor é o mesmo, só que a sua tarefa é diferente da minha, né? Não é que eu sou menos para Deus, não é que nós mulheres somos menos para o nosso Deus. Não, o amor dele é igual, mesmo porque ele não morreu só para os homens, Jesus não morreu só para os homens, morreu para a humanidade. Só que as tarefas são diferentes, irmãos. E assim, para você, minha irmã, aceite que você é mulher, aceite que você é mulher e você é submissa. Não isso uma submissão que você é escrava. Eu particularmente, pastor, eu gosto de limpar minha casa, eu gosto. Você vai falar assim, irmã Lília, você faz comida todo dia? Eu não faço. Meu esposo faz. Mas eu tenho o prazer de fazer. Tem dia que eu falo, não, deixa que eu faça a comida. Dá um prazer de ver os meus filhos comendo a minha comida. E isso não é ser escravo, porque eu faço com prazer. E é isso que a mulherada tem que entender. Agora eu vou falar com os olhos de mulher para mulher, Marisa. Uma coisa que a gente observa muito. Eu vou falar para você, mulher que é relaxada. Eu posso, porque agora nós podemos falar. Quando eu entro na igreja e eu vejo um varão que a roupa dele está toda amassada, eu já penso na mulher. Eu não penso no marido. Porque a minha mente está assim, o marido, ele é a cabeça, ele cuida da casa. Casa que eu digo, ele supre o mantimento, ele protege a sua mulher, ele protege os seus filhos e ele ama. É o provedor. Isso, pastor, ele é o provedor. E a mulher cuida do quê? Do restante. Olha quão importante a gente é. A gente cuida do todo o resto, de todo o resto. Da roupa do marido, da comida do marido, dos filhos do marido, de tudo isso. E isso não é julgo, irmãos. Isso não é julgo, irmãs. Em nome de Jesus, aprendam isso. Aí no terceiro subtópico vai dizer a reverência devida ao marido. É aquilo que nós falamos. Quando nós somos amadas, a reverência é respeitar. A gente respeita, assim, numa facilidade. A gente nem percebe. Fica tão espontâneo que a gente nem percebe. E infelizmente nos nossos dias, a única coisa que eu não vejo é isso. O senhor vê, pastor, constantemente? Não. Difícil, né? Ver uma mulher reverenciando, respeitar, eu vou até trocar o nome, respeitar o seu marido como marido mesmo. Muito é difícil, né? Muito Hoje em dia é difícil, mas eu como cristão, você minha irmã, como cristã temente a Deus, nós temos que fazer isso. Não é porque, é obrigado, não. Mesmo porque nós temos uma conduta diante da sociedade, uma conduta diante de Deus. E reverenciar o nosso esposo é nos reverenciar, porque segundo o meu pastor, somos uma só carne, não é isso, pastor? Uma só carne. E, irmã Lília, esse é o terceiro ponto, né, que você começou a abordar, né? Sim. Interessante isso. A reverência devida ao marido, devida, é um dever. Olha só, no verso 22 da leitura da carta de Efésios, capítulo 5,
Não é o marido que obriga a mulher a respeitá-lo, mas é uma decisão própria, uma decisão dela respeitá-lo. Olha que coisa interessante, porque veja bem, vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como no Senhor. Nesse verso não está dizendo assim, maridos, obriguem a sua mulher a te respeitar. Sim. Não é? É impressionante. Por isso que tem que ser o respeito lá de dentro, a vontade de dentro para fora. Então tem que nascer nela. E eu volto aos maridos. Para que isso aconteça, você, marido, precisa passar para a sua mulher que você a ama. E ela precisa entender esse amor e transformar esse amor e ser submissa a você, obedecer a sua palavra. Ela precisa ter confiança em você, porque hoje em dia, infelizmente, nós vemos muitos casais que um não confia no outro, infelizmente, e isso entristece a Deus. A obra do Senhor, ela mingua, porque você precisa confiar na sua esposa e a sua esposa confiar em você. Eu já vi alguns até usando aquele versículo, maldito o homem que confia no homem, interpretando ao contrário. Quando se fala desta forma, está dizendo de confiança, está dizendo de prestar culto, está dizendo de colocar essa pessoa como se fosse um Deus. É essa confiança que o versículo está dizendo, que a Bíblia está dizendo. Mas você confiar no seu marido, você marido confiar na sua esposa, isso é preceito de Deus, precisa ter isso. Mas para que isso aconteça, tem que ser com atos, tem que ser com atitudes, não pode ser na língua não, é atitude. E eu, o pastor fala para vocês, maridos, amar, e eu falo para vocês, irmãs, respeitem os seus maridos, independentemente se eles amam você como igreja. Mesmo porque nós temos que fazer por nós mesmos. É aquele ditado, eu respeito para receber respeito. Então você respeita o seu marido e seja uma mulher sábia, edifique a sua casa. Porque nada no Senhor é em vão, irmãs. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então plante coisas boas no seu casamento para você colher um casamento próspero e longínquo para a glória de Deus. Amém, pastor? Amém. Então eu passo ao terceiro tópico do Senhor. O crescimento da família, os filhinhos, vamos falar bem rápido, porque o nosso superintendente já está sinalizando ali, ó, dizendo assim que o tempo nosso já está. A conduta do crente como filho, capítulo 6, verso 4, parte B, a irmã Lília, lê para nós, Efésios 6 e 4. 6 e 4 nos diz o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Olha que coisa interessante. Da mesma forma que o marido tem que prestar à esposa o amor, aqui está falando, depois que falou do marido e da esposa, os dois agora estão unificados, estão juntos, um amando o outro, respeitando-se mutuamente. Agora vai chegar os filhos. Aí a família vai crescer, tem que ter um planejamento para isso, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Chegou o filho, o que vai acontecer? A esposa agora vai ter um papel mais amplo. Aquilo que já era bastante pesado, os afazeres da casa, agora vai se complicar mais. Por quê? A criança vai se apegar mais à mãe, é claro, saiu dela, mas o marido vai precisar entender isso também, e aí aumenta a divisão da carga, aumenta então a divisão da carga. Mas entrando aqui, falando com os filhos, chegou o filho, começa a crescer, luta, mas aí está indo, graças a Deus, esposa, deixa que eu faço isso, deixa que eu dou uma madeira. Eu falo isso, irmão, porque eu, modéstia à parte, posso legislar em causa própria, né? Quando minhas crianças nasceram, graças a Deus, às vezes eu levantava de madrugada e tendo que trabalhar no outro dia, e fazia mamadeira. Chegou até uma época que eles queriam mais que eu fizesse, porque eu achava que a minha era mais gostosa, né? Depois minha esposa vai ver isso aqui, depois ela fala assim, tá vendo, você tá muito, né?
Então, mas é isso, dividir a responsabilidade, dividir a carga, porque está aumentando a família. Mas os filhos vão crescendo. E aí você pensa que ao crescimento dos filhos, a sua prova, a sua luta vai ser amenizada? Não, vai aumentar mais. A minha vovó dizia assim: filho criado, trabalho dobrado. Então aí começa mais ainda o trabalho. E aí, de repente, você vai chegar no serviço, a esposa vai falar assim: marido, essa criança me deu dor de cabeça o dia inteiro. Agora nós estamos nesse tempo de pandemia, e muitas famílias enclausuradas em casa, né? E lições de escola, e a mãe tem que acompanhar aquela coisa toda. Então eu imagino como que está acontecendo dentro dos lares, né? Não é fácil não. Algumas reclamações a gente chega para nós e a gente vai contornando e falando de Jesus e orando junto, e Deus vai dando vitória. Então cresceu, e aí o que acontece? Entra a disciplina, a doutrina. Significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra administração, do grego neutésia ou neutesia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. A leitura que nós fizemos: pais, não provoque a ira dos filhos. Você tem que amar o seu filho da mesma maneira que você ama a sua esposa, porque é o mesmo amor, um amor incondicional. É o crescimento da família, ele faz parte, saiu de vocês, então tem que amar os filhos. Manlília, por gentileza, Provérbios 22, verso 6. Nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha bem, o que nós vemos de vez em quando é muitos pais mentindo. Aí os filhos pegam isso como base e não deposita confiança nos pais. Não deposita confiança nos pais. Cresce em desobediência. Então, o pai, a mãe, tem que mostrar para o filho que eles podem confiar neles. Então, quando o pai fala, quando a mãe fala, o filho vai respeitar. Vai falar assim: meu pai é um homem direito, minha mãe é uma mulher direita, e o que ela fala é verdade, o que ele fala é verdade, né? Então precisamos entender isso. Quer falar alguma coisa, irmã Lídia? Eu, assim, sobre isso que o senhor está falando de respeitar, antes de qualquer coisa, o filho tem que ser obediente, né, pastor? Sim. Sem obediência. É que eu fico olhando, às vezes, e alguns jovens, eles obedecem o pastor, obedecem o líder na empresa, mas os pais não, em casa não. Então é bem complicado, irmãos. É verdade. No ponto 2, a conduta requerida dos filhos. Lê para nós aí o capítulo 6, verso 1 de Efésios, por gentileza, irmã Lídia. Sim, nos diz assim: vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Obedece os vossos pais no Senhor. Olha só que coisa interessante. Está dizendo assim: observe a palavra de Deus, entre por ela, caminhe por ela e obedeça aos vossos pais. Porque a Bíblia ensina, a Bíblia orienta os filhos a obedecer o pai. Ei, filho, se você obedecer os seus pais, como a Bíblia manda, como a Bíblia registra, certamente você será abençoado pelo Senhor. Já estamos caminhando para o final. Eu quero entrar no ponto 3, o mandamento com promessa. Olha bem, os filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada. Quem obedece tem promessa. Às vezes a gente fica, é interessante, né? Quem tem promessa de Deus? Aí todo mundo. Será que tem mesmo? Será que tem mesmo? Presta atenção nisso. Quem obedece tem promessa. Se você é obediente, você tem promessa de Deus, promessa de bênção. Agora, se não é obediente, infelizmente, meu caro,
o negócio é complicado. Você sabe que a nossa vida é um plantio. Existe a lei da semeadura. O que eu planto, eu vou colher. Não adianta você plantar laranja e colher banana. Não vai ter jeito. Isso é impossível. É impossível. Então, o que eu planto, eu vou colher. Então, se eu obedeço, eu vou colher os benefícios de Deus. Aqui está falando de família material e família espiritual. Agora eu quero fazer aqui uma abrangência. Não é só obedecer os seus pais, é obedecer a Deus, porque Ele também é teu Pai. Aliás, Ele é o maior de todos. Então, obedecer a sua palavra, andar por ela, você vai estar coberto, você vai estar beneficiado por Deus nas duas esferas, na espiritual e na material. E sabe quando você pedir alguma coisa para Ele, fala assim: meu Pai, meu Deus, meu Rei, meu Senhor, eu preciso disso, o Senhor sabe que eu preciso, o Senhor pode me dar? Se o Senhor disser que não, eu vou aceitar a si mesmo o teu não, mas se o Senhor me disser que sim, eu vou ficar tão feliz, a minha alma vai se regozijar tanto. E que promessas são essas? Te vá bem. Quando fala te vá bem, esta palavra, ela abrange tantas coisas. Pode vir o problema que vier, você vai estar bem. Em meio ao problema, você vai se sentir bem, porque o refrigério do Senhor vai estar sobre a tua vida. E vivas muito tempo sobre a terra. Capítulo 6, verso 3. Confirma só para nós. Nos diz assim a palavra do Senhor, 6, versículo 3: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vivas muito tempo sobre a terra. Há um senso que diz que o ser humano está vivendo mais. Mas quando se observa o porquê, é importante frisar que quem vive mais são os evangélicos, são os cristãos, aqueles que amam a Deus, aqueles que entram pelos seus preceitos. Porque ele vem para a casa do Senhor, quando está lá no mundo, vem para Deus, ele é transformado. O que bebia, deixa de beber. O que fumava, deixa de fumar, usava droga e etc. Se prostituía, se fazia coisas erradas. O que roubava, deixa de roubar. O que matava, deixa de matar. Então, ele agora tem uma vida diferente, uma vida com Deus, arraigados em Deus. Então aí, muitos constituem então uma família, que é o que Deus prepara, e então vai crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, e vai transmitir isso a outros. Então a igreja cresce dessa forma, e o inimigo não gosta disso. É por isso que ele está levantando esses movimentos aí, estes movimentos. Então o movimento que começou, que era o feminista, irmã Lília, hoje ele está tomando outra proporção, porque foi se unindo a outros e outro e outro, e agora não é mais feminista, é femismo. Femismo é o mesmo que machismo. Então o que elas pregavam lá atrás, que diziam sobre o machismo, agora elas mesmo estão fazendo femismo, porque agora também estão fazendo o papel de homem e quer ser de qualquer maneira, e isso para desfazer da família, do preceito familiar, daquilo que Deus determinou. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, possa nos dar vitória, em nome de Jesus. Considerações? Nenhuma. Acrescentar? Nada a acrescentar. Deus abençoe vocês, irmãos. Eu quero agradecer de coração, muito obrigado, e leiam a Bíblia, porque ela é nossa bússola, que vai nos conduzir à eternidade. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Esperamos que esta aula, ela possa colocar em sua vida, agregar em sua vida algo mais do Espírito Santo de Deus,
algo mais sobre a família, e que você possa, marido, amar a sua mulher, mulher, que você possa respeitar o seu marido, amando também, e também de igual para com os seus filhos, porque esta é a família que Deus ama. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.